qual é o verdadeiro motivo pelo qual o exército dos Estados Unidos da América está reativando aeródromos da Segunda Guerra Mundial? Não é nostalgia e não é sobre história. Aeródromos esquecidos, como Tinian, estão prestes a ter um papel crucial para contrapor as ambições da China no Pacífico. Enquanto Pequim constrói ilhas artificiais de areia e concreto no Mar do Sul da China, os Estados Unidos da América estão revitalizando aeródromos estratégicos no Pacífico, reafirmando seu domínio na região e preocupando a China com suas ações decisivas. Então, qual é o plano dos Estados Unidos da América e por que Tinian é tão importante? Vamos explorar a história completa, começando pela pergunta que todos estão fazendo. O que exatamente é Tinian? Para responder isso, é necessária uma breve aula de história. Tinian é uma ilha ao sul do Japão e a oeste das Filipinas, atualmente parte do Commonwealth das Ilhas Marianas do Norte, administradas pelos Estados Unidos da América. A ilha é minúscula, com apenas 39 milhas quadradas. Para contextualizar, isso é pouco menos de 1% do tamanho do Parque Nacional de Yellowstone. Apesar de seu tamanho diminuto, Tinian tem um longo histórico de disputas entre potências globais devido à sua posição estratégica crucial no Pacífico. A Universidade de Ciência e Tecnologia do Missouri, Missouri University of Science and Technology, fornece mais detalhes. Após a Primeira Guerra Mundial, o Japão assumiu o controle de Tinian, obtendo uma posição estratégica vital a leste do Mar das Filipinas. Anos depois, o Japão se envolveu na Segunda Guerra Mundial, lutando contra a China e, em seguida, os Estados Unidos. O ataque a Pearl Harbor motivou os Estados Unidos da América para essa guerra e tornou o Japão um alvo claro para a retaliação. A América identificou Tinian como o local ideal para lançar ataques ao Japão. O problema: o Japão ainda controlava a ilha, o que significa que os Estados Unidos da América teriam que tomá-la à força. Foi exatamente isso que fizeram durante o verão de 1944. Os Estados Unidos da América identificaram duas praias em Tinian, White 1 e White 2, que poderiam ser usadas para um desembarque. Enviou tropas pelo Pacífico rumo ao Japão, com soldados embarcando em navios Amtrak em direção às praias japonesas. Ambas eram minúsculas, com menos de 200 pés de largura cada, impossibilitando o uso das táticas tradicionais de desembarque americanas. Então surgiu com uma ideia inteligente: construir jangadas de madeira, chamadas de Doodle Bugs, montadas em Amtraks para permitir o desembarque de soldados e fuzileiros navais dos Estados Unidos da América em Tinian. As rampas facilitavam a escalada dos soldados nos penhascos de 8 pés nas zonas de desembarque da Praia Branca. Porém, isso não bastou. Os Estados Unidos da América, cientes da forte resistência em um ataque solo às Praias Brancas, lançaram uma ofensiva diversionista na costa de Tinian Town, no sudoeste da ilha. Os soldados americanos lutaram contra as tropas japonesas na ilha, distraindo-as o suficiente para os Estados Unidos da América Marines desembarcarem nas Praias Brancas a noroeste. Uma vez desembarcados, esses Marines seguiram para o sul, pegando os soldados japoneses em um movimento de pinça que permitiu à América tomar a ilha. Os Estados Unidos venceram uma batalha crucial. O quão crucial se tornaria evidente à medida que a Segunda Guerra Mundial chegava ao seu fim. Com Tinian e Saipan, anteriormente controladas pelos japoneses, sob controle americano, os Estados Unidos começaram a trabalhar. Iniciou-se a construção do que seriam as maiores bases aéreas do mundo. Segundo a Missouri University of Science and Technology, foram construídas 4 pistas de 8.500 pés de comprimento ao norte da ilha e mais 2 em Westfield, no sudoeste de Tinian. Essas grandes pistas tinham um propósito específico. Fotos deste projeto de construção da Segunda Guerra revelaram bases sólidas para os bombardeiros B-29 americanos. O Japão teria acompanhado esses eventos com muito interesse. Ele realizou um ataque aéreo surpresa bem-sucedido aos Estados Unidos. Agora parecia que os Estados Unidos da América se preparavam para responder em Kai. Tinian estava sendo transformada em uma base de onde os Estados Unidos da América poderiam enviar bombardeiros para percorrer as 1.500 milhas até o Japão. Esses aviões lançariam explosivos inéditos para atacar o país. O Japão tinha conhecimento de que bombas estavam a caminho, mas desconhecia o tipo exato que os Estados Unidos da América pretendiam usar. Tinian evoluiu para uma unidade sanitária de 40 mil pessoas. Em poucos meses,
a 20ª Força Aérea instalou-se na base e a utilizou para lançar bombardeios incendiários contra cidades japonesas. O mesmo grupo também minou portos japoneses, bloqueando a chegada de alimentos no que os americanos denominaram Operação Fome. Todos esses foram ataques que o Japão poderia ter absorvido por anos, não fosse por outra operação americana em andamento enquanto assumia a ilha de Tinian, o Projeto Manhattan. Esse projeto ocorreu nos Estados Unidos da América, criando as primeiras bombas atômicas do mundo. O Japão logo sentiria o poder das bombas nucleares, com Tinian desempenhando um papel crucial. Em 16 de julho de 1945, o United States Ship Indianapolis partiu de São Francisco para Tinian. Cerca de 10 dias depois, entregou os componentes para as bombas Little Boy e Fat Man. Não se sabe se o Japão compreendeu exatamente o que o navio de 610 pés entregava às forças americanas em Tinian, mas viu um alvo evidente. Em 30 de julho, o submarino japonês I-58 torpedeou o United States Ship Indianapolis, afundando-o e matando 879 tripulantes. Apesar do impacto devastador da grande perda de vidas, o ataque japonês chegou tarde demais. As bombas atômicas estavam em Tinian. Os Estados Unidos da América levaram cerca de 2 semanas para construí-las, usando os componentes entregues pelo United States Ship Indianapolis, visando lançá-las no Japão. Em 5 de agosto de 1945, estava pronto para lançar os ataques mais devastadores da história. O tenente-coronel Paul Tibbets, do grupo composto 509, posicionou seu B-29 nomeado Enola Gay em homenagem à sua mãe, sobre um poço de carregamento de bombas. Ele então foi ao Campo Norte, onde esperou até o amanhecer de 6 de agosto. Tibbets decolou às 2h45 da manhã e levou cerca de 5h30 para chegar a Hiroshima, onde lançou a bomba atômica Little Boy. A cidade foi dizimada pela explosão. 3 dias depois, outro B-29 com aviões de apoio decolou de Tinian, levando a bomba Fat Man para Nagasaki. O resultado se repetiu. A bomba foi lançada com êxito e os aviões voltaram à base na ilha. O verdadeiro propósito dos Estados Unidos ao assumir Tinian foi revelado. As 2 poderosas bombas atômicas mataram cerca de 214 mil pessoas, segundo a campanha internacional para abolir as armas nucleares. Ao perceber a real magnitude da ameaça que seu país enfrentava, o imperador do Japão se rendeu menos de 1 semana após Fat Boy atingir Nagasaki. Contamos tudo isso para destacar a importância da ilha Tinian em fornecer aos Estados Unidos uma posição de ataque no Pacífico. Sem a ilha, talvez não conseguisse implantar suas armas atômicas no Japão. Como resultado, a Segunda Guerra Mundial pode ter durado ainda mais. Tinian se tornou o território mais importante reivindicado pelos Estados Unidos da América durante a guerra, pois forneceu uma base para lançar os ataques mais devastadores da história. Mas tudo isso foi em 1945. Nas décadas seguintes, os aeródromos militares de Tinian foram abandonados conforme Estados Unidos da América e Japão se tornaram aliados. Manter a ilha era desnecessário. Na maior parte do século XX, a China não era a potência geopolítica que se tornou posteriormente. Os Estados Unidos da América não tinham ameaças reais no Pacífico, o que significa que não precisavam manter Tinian. A ilha cumpriu seu propósito. Pelo menos, isso foi até o presidente chinês Xi Jinping embarcar em sua cruzada de décadas para modernizar seu país e transformá-lo em uma superpotência militar. Hoje, a China tem o maior exército de todos os países do Pacífico, com mais de 2 milhões de pessoal ativo e outros 510 mil na reserva. De acordo com o Global Firepower, possui uma força aérea com 3.304 ativos aéreos e a segunda maior marinha do mundo em termos de números absolutos de ativos. Está usando esse enorme poder bélico para ameaçar, persuadir e intimidar, buscando se tornar o grande intermediário de poder do Pacífico. Isso é evidente nas Ilhas Spratly, onde nenhum dos países que reivindicam essas ilhas consegue confrontar a China individualmente. O presidente Xi também reforçou seu discurso sobre a China assumir o controle de Taiwan, com os Estados Unidos da América estimando que o Exército de Libertação Popular estará pronto até 2027. Os Estados Unidos da América não podem permitir que a China invada Taiwan. Na verdade, não pode permitir que o Departamento de Defesa chama de dragão ambicioso faça qualquer coisa que leve a ganhar ainda mais poder no Pacífico. Os Estados Unidos da América estão tomando medidas inéditas, revitalizar os aeródromos em Tinian,
reativando uma ilha crucial para a vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. As perguntas são simples. O que os Estados Unidos da América estão fazendo em Tinian e por que a China está legitimamente aterrorizada? Começaremos com a pergunta do que. No início dos anos 2020, o Business Insider relatou que os Estados Unidos estavam no processo de vasculhar o Pacífico em busca de mais aeródromos que poderiam usar para contrabalançar os crescentes problemas que a China apresentava no oceano. O objetivo era dispersar os Estados Unidos da América, forças além das grandes, mas localmente semelhantes bases que já possuía para ampliar o alcance e cobertura da América no Pacífico. Essa notícia surgiu após a China desenvolver mais mísseis de longo alcance, segundo o Business Insider. Esses mísseis poderiam atingir bases americanas, especialmente no norte do Japão, causando danos severos aos Estados Unidos da América no início de uma eventual guerra. A América precisava encontrar bases que estivessem mais distantes, mas ainda oferecessem cobertura dentro do Pacífico. Em uma conferência da Associação de Forças Aéreas e Espaciais, o general Kenneth Wilsbach observou que Tinian, que se encaixava na descrição, não está completamente inutilizada. Ainda havia uma pista operacional, que serviu como aeródromo internacional após a Segunda Guerra. Mas as pistas muito maiores dos Estados Unidos da América, as pistas e pistas de taxiamento usadas para enviar aviões ao Japão, décadas antes, estavam em grande parte tomadas pela selva, mas ainda estão por baixo, segundo o general. Isso não impediu os Estados Unidos da América de usar a ilha ocasionalmente. Em 2012, ele instalou equipamentos móveis que permitiriam pousar jatos F-18-500 durante um exercício em Tinian. Alguns anos depois, os Estados Unidos da América, a Força Aérea, escolheu a ilha para sediar o aeródromo de desvio, usado para apoiar exercícios de treinamento e garantir que as aeronaves atendam aos padrões necessários para suas missões. Essa decisão fez os Estados Unidos da América reformarem uma pista de pouso ao norte da principal pista de Tinian. O trabalho estava em andamento e mais viria. Em 2024, os Estados Unidos da América, a Força Aérea adaptou sua visão de Tinian. A ilha não era mais adequada para treinamento americano. Era uma localização estratégica que permitia aos Estados Unidos da América monitorar as ações da China no Pacífico. A Força Aérea dos Estados Unidos da América lançou um contrato para reconstruir e reformar pistas da Segunda Guerra Mundial em uma ilha. A empresa de engenharia texana, Fluor, ganhou um contrato de 409 milhões para concluir o projeto da pista que a América já havia iniciado. Nos meses antes do contrato, a Força Aérea visitou a ilha várias vezes para pesquisas, adiantando-se ao contratado. Segundo a Defense News, os aviadores também iniciaram a limpeza de centenas de acres de selva, preparando a ilha para o começo das obras de construção. O Wall Street Journal detalhou os esforços de construção envolvidos em seu canal no YouTube. Falando com o superintendente de operações, sargento-mestre Jody Branson, o Wall Street Journal descobriu que os Estados Unidos da América, a Força Aérea precisou localizar os antigos aeródromos antes de Fluor começar seu trabalho. Minha equipe teve que atravessar a selva, encontrar as coordenadas no sistema de posicionamento global e marcá-las para o limite do aeródromo, relatou Branson à mídia. Sua equipe, armada com paus e facões, derrubava pedaços da selva para estabelecer caminhos para os aeródromos da Segunda Guerra Mundial. Lutando contra a chuva, a umidade e o calor escaldante da ilha, a equipe passou meses abrindo caminho pela densa floresta em Tinian. Quando terminaram, diz o Wall Street Journal, os Estados Unidos da América, a Força Aérea desmatou áreas equivalentes a vários campos de futebol até que as pistas de Tinian fossem reveladas. O Major Blake Rothschild, comandante do esquadrão, chefiou a equipe encarregada de remover a vegetação rasteira. Ele guiou o Wall Street Journal pelos aeródromos, enfatizando a pista Charlie e como ela estava totalmente coberta por vegetação antes. A travessia agora está completamente liberada para veículos. Nossa equipe é apenas o primeiro passo para reabilitar e adaptar com sucesso as pistas no campo norte de Tinian, disse Rothschild ao Wall Street Journal. A Fluor e a Black Micro Corporation chegarão à ilha de Tinian em maio de 2024, conforme anunciado pelo prefeito Edwin P. Alden publicou informações sobre a primeira fase do aeródromo de desvio de Tinian. Ele apontou que o trabalho começou em 2022, observando que os Estados Unidos da América provavelmente pretende usar Tinian caso a base aérea de Anderson em Guam se torne inacessível
devido a uma guerra ou outra calamidade. Ele afirmou que a Força Aérea dos Estados Unidos da América espera que a Black Microcorp finalize a primeira etapa do projeto Big Tinian até outubro de 2025, priorizando a construção de um pátio de estacionamento para aviões militares americanos. Uma segunda fase seguirá. O assistente especial do Bureau de Assuntos Militares do Commonwealth, Danny Aquino, diz que a segunda fase verá a Black Microcorp começar a construir várias das instalações necessárias para manter a pista revitalizada operacional. Isso inclui estradas, plataforma de carga com extensão de taxiway e instalação de suporte à manutenção. Tanques de combustível serão levados para a ilha, com a Black Micro construindo um oleoduto e hidrantes para transferir o combustível para as aeronaves. Essa fase deve ser concluída até outubro de 2026 e alguns anos depois, os Estados Unidos terão novamente um aeródromo totalmente funcional em Tinian. A perspectiva desse aeródromo aterroriza a China. A China é forçada a observar os Estados Unidos da América transformarem Tinian, uma ilha antes pacata, em uma base militar. Ecos do passado nuclear da ilha certamente ecoam na mente do presidente Xi, à medida que o projeto americano se aproxima da conclusão. O que nos leva à última pergunta do vídeo. Por que Tinian importa tanto no contexto da estratégia americana de manobras contra a China? Tudo começa com as ações da China no Pacífico. Já falamos sobre Pequim construindo ilhas artificiais perto das ilhas Spratly. Isso permite que a China amplie suas reivindicações territoriais, ainda que ilegítimas, no Mar do Sul da China. Isso parece ser parte da estratégia da China para se tornar o intermediário de poder no Pacífico. A iniciativa do Cinturão e Rota é outra. A ambição de Xi de criar a chamada Nova Rota da Seda envolve a China oferecendo empréstimos para infraestrutura em vários países asiáticos e africanos. Tem sido bem sucedido também. O Conselho de Relações Exteriores diz que 147 países, representando cerca de 2/3 da população mundial, se inscreveram para empréstimos do Iniciativa do Cinturão e Rota. Apesar da aparente amizade, isso mostra os esforços da China para fortalecer relações com países menores, nos quais contaria como aliados estratégicos em caso de uma guerra no Pacífico. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, Xi promove o Iniciativa do Cinturão e Rota como um sinal de uma China mais assertiva. A palavra correta é assertiva, pois os termos dos empréstimos do Iniciativa do Cinturão e Rota permitem que a China exija o pagamento integral a qualquer momento, podendo deixar os países endividados com Pequim. A China assinou um pacto defensivo com as Ilhas Salomão para aumentar sua influência na região. Este pacto tem pouca relevância para as Ilhas Salomão auxiliarem a China em uma guerra. As ilhas não possuem exército, indicando que a cooperação da China possivelmente visa obter apoio para construir uma base militar no local. A ilha recebe proteção da China, e Pequim consegue construir uma base estratégica no sudoeste do Pacífico, desconfortavelmente perto da Austrália e Nova Zelândia. A reconstrução dos aeródromos da Segunda Guerra Mundial em Tinian pelos Estados Unidos da América é uma resposta direta às constantes jogadas de poder da China no Pacífico. Os Estados Unidos da América desejam aumentar sua presença na região para evitar que a China assuma o controle. Depois, há o valor estratégico de Tinian a considerar. Segundo a Global Security Review, revitalizar Tinian oferece aos Estados Unidos da América um ponto de apoio estratégico no Pacífico Ocidental. Esse ponto de apoio permitiria aos Estados Unidos da América responder rapidamente aos desafios de segurança regional, garantindo estabilidade. Os aeródromos de Tinian estão perfeitamente posicionados para permitir que os Estados Unidos da América observem a China, pois poderiam ser o ponto de partida para ataques a alvos chineses, como a possível base militar nas Ilhas Salomão. Tinian também pode ser um ponto de apoio crucial para operações e logística no Pacífico, segundo a Global Security Review. A ilha poderia se tornar um centro de reabastecimento de combustível para aviões e navios a caminho da China. As tropas também poderiam ser movidas por Tinian rumo a possíveis alvos chineses como Japão e Austrália. A reativação de aeródromos americanos, não usados desde a Segunda Guerra Mundial, permite que os Estados Unidos da América fortaleçam relações com aliados militares-chave como Japão e Coreia do Sul. Os Estados Unidos da América demonstram comprometimento em manter presença no Pacífico, segundo a Global Security Review. Esse compromisso fortalecerá os laços com aliados, muitos dos quais estão cautelosos com a China,
e fará Pequim repensar suas tentativas de dominar o Pacífico. A revitalização de Tinian também abre o que o Joint Air Power Competence Center chama de a próxima grande coisa para o poder aéreo da OTAN, a abordagem de emprego ágil de combate, ou Agile Combat Employment. Segundo o Wall Street Journal, os Estados Unidos da América estão usando essa estratégia para dissuadir a China e se preparar para possíveis conflitos futuros. A ideia é criar uma rede de aeródromos. Isso pode parecer um conceito antigo, já que os Estados Unidos da América possuem bases importantes no Pacífico, especialmente no Japão. Contudo, a abordagem Agile Combat Employment considera essas bases. Se uma grande base americana sofrer ameaça direta, como um ataque de mísseis chineses, suas aeronaves poderiam decolar e se dispersar para uma rede de locais menores. Tinian é um desses locais. A ilha oferece aos Estados Unidos da América uma alternativa caso a China ataque suas principais bases aéreas. A América poderia contra-atacar via Tinian, permitindo que mantenha a pressão sobre a China enquanto os reforços chegam. Tinian é apenas um dos locais considerados para essa rede de ases. Segundo o Wall Street Journal, a Força Aérea dos Estados Unidos da América identificou outros locais que poderiam receber as forças americanas, incluindo a segunda cadeia de ilhas, que vai do Japão até Guam e Micronésia. Essas bases dariam aos Estados Unidos da América mais opções de ataque em uma guerra contra a China. Isso também forçaria Pequim a se esticar mais do que gostaria, pois precisa atingir mais alvos para prevenir um contra-ataque dos Estados Unidos da América. Guam foi mencionada várias vezes neste vídeo, em referência à segunda cadeia de ilhas e à base aérea de Anderson. O Wall Street Journal indica que esta pequena ilha, controlada pelos Estados Unidos da América, com apenas 337,8 km², também integraria qualquer estratégia militar americana envolvendo Tinian. A América planeja um plano de defesa antiaérea em camadas para a base aérea de Anderson em Guam, incluindo sistemas Patriot, DAS e Aegis. Caso não funcione, muitos dos aviões de Guam serão transferidos para Tinian. Tudo se resume a melhorar a capacidade da base de Anderson. Os pilotos da base poderão reagir caso a China mire a base com seu míssil balístico de alcance intermediário, DF-20 e 6. Segundo o Wall Street Journal, esse míssil é conhecido como o Destruidor de Guam. Tinian daria a Guam uma segunda vida, impedindo a China de confiar em seus mísseis. Concedido, ainda existem desafios para os Estados Unidos superarem. O trabalho está longe de ser concluído em Tinian, com melhorias significativas necessárias para restaurá-la à glória da Segunda Guerra Mundial. Também é preciso coordenar com diversos stakeholders regionais. Segundo a Global Security Review, o envolvimento de múltiplas partes pode atrasar a preparação da estratégia Agile Combat Employment dos Estados Unidos da América, que desejam implementá-la rapidamente. No entanto, a China está temerosa e com razão. Com Tinian, os Estados Unidos da América demonstram que estão prontos para construir uma rede de bases ainda mais avançada no Pacífico. A América está adquirindo mais recursos para lançar contra-ataques e proteger seus ativos aéreos de ataques de mísseis chineses. Tinian não será um ponto de lançamento de armas atômicas como na Segunda Guerra Mundial, mas se tornará novamente um campo de aviação vital que os Estados Unidos da América podem usar para observar e contra-atacar a China no Pacífico. Mas o que você acha dos esforços da América para reviver Tinian? A base será tão essencial para a estratégia Agile Combat Employment quanto os Estados Unidos da América prevêem? Ou a China teria uma contramedida para Tinian que permitiria anular a base se a guerra estourar? Deixe sua opinião nos comentários e valeu por assistir. Agora vai e confira por que o novo unidade sanitária, o submarino Manta Ray, aterroriza a China. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.